Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sorhobby Linux Brasil. Esse é o seu Rob Linux Notícias da última semana. Vamos lá, porque tem, como sempre, bastante coisa. Alô Rodovia Linux. Cenoura Roxa. Sir Rob Linux. Carl Richel, CEO da System76, dona do Pop! OS, anunciou em seu X que o desktop Cosmic ganhou página própria e já anuncia que está presente no Pop! OS 24.04 em fase alfa, com muita coisa que o desktop precisa ter para que os usuários possam usar tranquilamente. Mas é claro que em algum momento vão aparecer coisas faltando, por isso está em alfa. Cal já joga logo a real, precisa de renderização gráfica para poder executar o sistema. Se for testar em máquina virtual, que tenha poder gráfico, senão vai ficar lento. Ou seja, já podemos deduzir que não vai rodar em qualquer laptop não muito recente. Aqueles que a unidade gráfica de processamento é fraca. Porém, tendo a exigência mínima, ele voa. Pelo menos essa é a promessa. Um desktop desenvolvido do zero, escrito com a linguagem de programação Rust, ou seja, já tem seu diferencial, porque se fala muito bem dessa linguagem, que trabalha melhor com a memória, que é mais fácil de trabalhar com a segurança do software e etc. Parece que o projeto está no GitHub, recebendo bastante trabalhos, e por lá deve ser divulgado quando a versão estável estiver disponível. Ele terá o seu XDG portal próprio, então vai trabalhar com o Wayland, provavelmente com foco no OBS Studio, Zoom, Discord, esses programas que a pessoa vai precisar para compartilhar ou gravar a tela. É possível testar em outras distros. Existe esta possibilidade. Parece que ele tem uns efeitos muito úteis. Por exemplo, colocar lado a lado e outros mais. Desenvolvedores da Canonical, dona do Ubuntu, querem que sua distro venha com kernels mais recentes lançados, os famosos upstreams. Eles criaram toda uma regra de liberação do Linux mais recente e que esteja em boa forma. Essa mudança já entrará em vigor no próximo Ubuntu 24.10. Eles não querem deixar o Ubuntu com uma versão de kernel anterior, mesmo que estável. Pode ser que fique sempre atrasada em relação à atual, que pode ter algum recurso muito necessário e que só entrará no Ubuntu na próxima versão, segundo a regra antiga da distro, né? Versões estáveis recentes, claro que serão consideradas, mas tem a fase de candidatos a lançamento que também podem entrar em vigor nos lançamentos. Serão analisadas baseando-se em qual fase está o desenvolvimento do Linux. As versões Inter do Ubuntu ficarão com aquela mais recente versão e não deve receber nova, já que virá uma outra versão do Ubuntu em 6 meses. Já as LTS devem receber as mais recentes versões com o suporte HWE. Quem usa Ubuntu não entendeu muito bem o que vai acontecer. Fica tranquilo, que na prática você vai entender melhor. Mais uma versão do Wine 9.15, aquele software que salva meio mundo Linux quando precisa executar algum software do Windows que não tem versão para Linux, ou não tem outro software equivalente no Pinguim. Dessa vez foram 18 melhorias e correções ao todo. O WinProLadder dava crash durante o PLC Connect Check. Para quem conhece o programa sabe o que está se dizendo. Vinculum 2 da empresa FTDI estava dando erro out of memory quando inicia. Resolvido. O CAS Calendar é um software de calendário do Reino Unido. Fechava quando adicionava ou mudava de categoria de evento.
tem correção de alguns jogos, como Jade Empire. Sua ferramenta de configuração falhava, mas somente em modo desktop virtual. Star Wars KOTOR. Tanto o Steam quanto o GOG renderizava mal quando os sombreadores suaves estavam ativados. Doom 3 BFG, como o Jade Empire, no modo desktop virtual estava falhando, mas logo na inicialização. E por aí vai. Gráficos. Finalmente, um sinal de fumaça do suporte a Vulkan Video pelo FFmpeg. Os drives Vulkan RADV e ANV já têm o suporte, agora é só esperar o próximo FFmpeg estável para podermos ver o desempenho disso. Com o tempo, deve também chegar a gravadores de tela e compartilhamento de vídeos pela internet. Aí sim vai ficar excelente. Nova versão do Drive Vulkan AMD VLK, Drive Open Source, com suporte para placas AMD Vega e mais recentes. Este drive é feito por desenvolvedores da própria AMD, contribuição da AMD para o mundo Open Source. A versão 20.24.Q3.1, que é a última, né? Está trazendo suporte ao Ubuntu 24.04, o mais recente LTS, de longo suporte. E estão descartando o suporte ao 20.04. Deram mais desempenho em jogos como Sirius Sun 4 e Rainbow Six Extraction. Otimizaram o caminho de StrickFloat na emulação do D3D9. Resolvidos bugs nos jogos 7 Days to Die, Coffin of End em Ley e Starfields e outros. Mesa 3D 24.2 acabou de ser lançado, o famoso Mesa Driver para os brasileiros. É a biblioteca de gráficos padrão do Linux, o resto é de terceiros. Várias extensões Vulkan para os drives RADV, para AMD, ANV Intel, RASVK Intel antigas, NVK, NVIDIA Open Source e etc. Eles estão implementando uma nova forma de cache de shaders que promete reduzir a sobrecarga nos HDs e SSDs. Descobriu-se e resolveu-se o problema do RustCL, congelando depois de 2 horas de uso em placas AMD com o driver Radeon SI. Lembrando que RustCL é uma implementação OpenCL, Open Source, para o Linux, né? Para placas que não têm muito suporte de computação paralela, né? Principalmente AMDs antigas e algumas Intel e algumas NVIDIA também. E o Blender 4.2 e 4.3 travando também quando renderizava Motion Blur em placas AMD RDNA3, também usando o driver Radeon SI. Esse driver Radeon SI para renderização pesada estava com problema nesses dias, hein? Desses meses. Não é possível usar o comando libgl_drivers_path, que apontava para pastas de drivers DRI específicos, diferentes do que o sistema oferece. Pois é, acabou. Agora use só o que o sistema oferece. Então instale o Mesa 3D no seu sistema, óbvio. Tanto o jogo Dota 2 quanto o CS2 não estavam rodando em placas Intel Lunar Lake. São jogos Vulkan, né? Então, essas placas estavam com problema de rodar esses jogos. Acabou. Agora volte a jogá-los. Muita coisa.
os jogos. Alô, rodovia Linux, rodovia Hatch Chili Peppers, rodovia Linux Bragram Robin. Truckful é um jogo 3D cartunesco que você dirige uma picape fazendo entregas em um vilarejo aparentemente pacífico, mas com o tempo você acaba descobrindo que não é bem assim. Esse jogo será lançado em breve e já tem uma versão nativa para Linux embutida. Já coloque em sua lista de desejos lá na Steam e quando sair você já pega para se divertir. É tranquilamente jogável na TV da sala ligada a um PC com Linux. Skeletrone: The Chronicles of the Ericona é um jogo com uma arte interessante em 2D, Metroidvania. Resgata bem aquela vibe estilo Castlevania. Está rodando no Linux perfeitamente com uma versão nativa para o Pinguim. Pegue agora! Prince of Persia: The Lost Crown foi lançado esses dias e já tem uma galera que já pegou para jogar no Linux. A versão do Windows está rodando bem com o Proton no Linux. Esses dias foi testado no Steam Deck por pessoas ligadas à Valve. E no portátil, né, que usa a distro Linux chamada SteamOS, para quem não conhece, é jogável por lá também. Não é perfeito para o deck, mas roda muito bem. Às vezes precisa apertar na tela para iniciar algumas coisas, alguns comandos de inicialização do jogo. Também não se encerra de forma comum, precisa forçar de alguma forma o encerramento através do Steam Overlay. Tirando isso, tá bonito. Nova versão do Heroic Games Launcher. Parece que daqui para frente versões novas só serão lançadas com grandes modificações. O codinome é Emmet, em homenagem à personagem do One Piece, como sempre. Vem com suporte a jogos da EA que estão na Epic Games. Resolvido o problema de download de jogos da Amazon Games. Suporte experimental ao UMU do GE Proton. Vem desativado por padrão até a versão 1.0 do UMU, né? Suporte experimental também ao Comet, que habilita suporte a jogos do GOG, ativando recursos como conquistas e multiplayers dos jogos. Interessante. Nativos do Linux ganharam o recurso de instalar e desinstalar DLCs. Vem com bastante correções. Eita, parece que o SteamOS está próximo de se tornar disponível para instalar em outros dispositivos portáteis similares ao Steam Deck, como o ROG Ally. Aí qual vai ser a tendência? Que daqui a um tempo, eles, os desenvolvedores da Valve, modifiquem o sistema mais um pouco e finalmente tenhamos uma versão oficial compatível com PC também. Tomara. Na minha opinião, não custaria nada para a Valve fazer isso. Já se inscreve no canal porque semana que vem tem mais Rob Linux notícias. Se você é inscrito, muito obrigado. Continue compartilhando, dando like no vídeo. E você que não é inscrito, né, ou acabou de se inscrever, ativa o sininho aí, para que quando vierem vídeos novos você já recebe a notificação. Infelizmente, por padrão, o YouTube não manda a notificação para todos os inscritos do canal. Ativando o sininho que você recebe. Fique na paz, um grande abraço, até semana que vem com mais Rob Linux Notícias. Valeu!